Boa noite a todos. Mais uma vez, eu quero pedir a ajuda de todos vocês em vibração para essa noite, porque, para mim, foi um assunto que me trouxe muitos desafios. Tive muita dificuldade quando eu comecei a ler o Evangelho dos Bem-aventurados os pobres de espírito, chegando a alguns momentos a me achar incapaz de fazê-lo. Mas, com muito esforço, estou aqui e gostaria muito de pedir a ajuda de todos, porque realmente não é um assunto fácil. Em alguns assuntos, nós temos mais dificuldades, e eu percebi que a minha dificuldade foi realmente com esse assunto, né? E fui conversando durante a semana com a Lu, e ela foi esclarecendo muitas coisas, e eu acho que cheguei no momento que dá para falar, mas com a ajuda de todos vocês, tá? No início eu vou precisar ler, porque é uma parábola. Então, Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola, dizendo: quando fordes convidado para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha a dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidado, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória, diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. No primeiro momento, quando eu li essa parábola, mesmo já tendo lido ela algumas vezes, né, e até estudado, me pareceu uma conversa de maluco, né? E aí eu até falei para a Lu, Lu, que negócio é esse, né? De sair do lugar que foi colocado. E a Lu falou, realmente é um assunto difícil. E aí, para eu entender, né, que Jesus, naquela época, precisava falar por parábolas por causa das dificuldades das pessoas para entenderem, e eu entendo que a dificuldade é até hoje, ele usou essa parábola, né? E o que ele quis dizer para nós quando ele falou, né? Quando fores a um lugar, uma festa, não escolha os primeiros lugares, né? Fiquem mais longe, e se vocês merecerem, vocês serão convidados a sentar mais para frente, né? Então, eu gostaria que vocês, como eu fui chegando a pequenas conclusões, né, eu gostaria que levar a todos a também ir pensando nisso, né? O que inicialmente Jesus quis dizer com isso? Para que a gente, chegando a uma festa, nós não escolhamos para nós os primeiros lugares. O que vocês acham? Vão me ajudar. O que ele quis dizer com isso? Quem falou? Isso, ser humilde, né? Porque o que será que a gente sente, né, quando a gente vai e escolhe o melhor para nós? O que esse sentimento está pautado em quê? Quando nós queremos o melhor para nós, né? No nosso egoísmo, né? E Jesus, de uma forma muito assim ilustrativa, contou essa história, né? Para que não chegar e falar, você é egoísta, então eu vou explicar dessa forma, para que eles consigam chegar a um determinado lugar, né, de pensamento
e de colocação. Estas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus lhe pertence. Aí ele conta que ele toma uma criança como tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. A mesma ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior. E nesta outra: aquele que se humilhar será exaltado e aquele que se elevar será rebaixado. Quando Jesus usa a imagem de uma criança, né, ele quer trazer para nós realmente essa simplicidade, né, da criança, que ainda não tem tudo isso que nós temos formado de orgulho e de egoísmo. Na verdade, ele quis demonstrar com a criança essa questão da humildade, né? E para mim também, o que ficou muito claro nesta parábola e que foi difícil para nós entendermos é assim: em quais situações da minha vida eu não penso em mim primeiro, né? E assim, para mim ficou difícil isso, né? Em qual situação que eu coloco o outro em primeiro lugar? E aí Jesus nos diz que fora da caridade não há salvação. Ele não diz assim: fora da caridade, fora disso, fora daquilo, não há salvação. Não, ele diz exatamente, ele é claro e objetivo. Fora da caridade não há salvação. E quando nós pensamos em nós em primeiro lugar, será que nós estamos sendo caridosos? O que vocês acham? Nem um pouco, né? Então tá, pode ir. O Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na terra, e bem pequenos muitas vezes, o que na terra eram os maiores e os mais poderosos. Aí ele já vai para o lado da nós espíritos quando nós desencarnamos, né? E ele fala que muitas vezes no mundo dos espíritos os que eram pequenos aqui na Terra são os grandes e os que eram grandes são os pequenos. E ele está falando do quê? Vocês acham que o Evangelho ele nos fala do quê? Somente de sentimentos, né? Então, quando nós nos achamos grandes, e aí ele fala, quando nós desencarnamos, e aí a gente leva aquele susto, porque esperamos glórias, né? Sermos recebidos com glórias, e aí, no mundo dos espíritos, quando nós desencarnamos, nós não conseguimos nos enganar. Porque aí as nossas ilusões, elas desaparecem. E aí nós vamos nos deparar com os nossos sentimentos, nossos verdadeiros sentimentos, né? E o que ele fala dos pequenos? Que ele está falando aí que muitas vezes os pequenos na Terra são os maiores na espiritualidade. Ele quer nos dizer aí dos espíritos humildes mesmos, né? E que se a gente consegue conquistar a humildade, já é um valor que nós adquirimos. E quando reencarnarmos, nós não teremos mais
essa dificuldade, né, do apego, do orgulho, do egoísmo, que esses são os pequenos e que, quando reencarnam, eles estão numa melhor situação. E sempre quando a gente está falando do Evangelho, nós não estamos falando de nada material, a gente está falando de sentimentos, né? O que pode acontecer que uma pessoa que tem muito materialmente já tenha conseguido desenvolver este valor da humildade. Ninguém está falando aqui que porque eu tenho muito material, quando eu desencarnar, vai ser o pequeno. Ninguém está falando disso. Nós estamos falando de sentimentos e valores que nós já conseguimos conquistar como espírito, né? Isso. Alguém quer colocar alguma coisa, perguntar? Tudo bem? Então, vamos lá. E que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde nunca, as virtudes. Ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhe constituía a grandeza terrena e que se não leva para outra vida, a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Então, é isso. Ele está falando o que a gente leva quando a gente desencarna, de verdadeiramente nosso. O que é verdadeiramente nosso? Gente, me ajuda, por favor. Isso. Tudo que a gente conquista, nada de material. Nós não levamos nem mesmo o nosso corpo, né? Nada, absolutamente nada. Levamos somente aquilo que nós temos adquirido como valores morais. E é disso que o Evangelho está falando. Pode ir. Nada mais possuindo, senão isso, chegam ao outro mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservaram apenas o orgulho, o que mais humilhante lhes torna a nova posição, porquanto veem colocados acima de si e resplandecentes de glória os que eles na terra espizinharam. Aí são os encontros, né, no mundo espiritual, com pessoas que estão mais equilibradas do que nós, e pessoas que muitas vezes, enquanto nós convivemos aqui na Terra, a gente ignorou, tratamos mal, né? E que não paramos nenhum momento para vermos, conversar, sentar com aquele espírito, ver quais são as necessidades dele, né? Muitas vezes estamos tão focados em nós mesmos, nas nossas necessidades, que nós nos esquecemos de olhar para o outro. E aí, quando chegamos no mundo espiritual, nós nos deparamos com eles numa condição muito melhor que a nossa, espiritualmente falando, né? Então, que a gente possa fazer uma reflexão nesse sentido, de olharmos para o outro que está ao nosso lado e tentando ver o que eles têm de valores já construídos. Lu, eu fiquei pensando aqui o quanto que a gente perde de tempo, né, em ter e não em ser. E nisso que você está falando do tamanho do susto que a gente vai levar quando chegar lá do outro lado, eu fiquei lembrando que a Paulinha me chamou para a gente dar passo na Dona Neuza, né, que é um espírito muito querido aqui do centro, e que a gente levou bastante tempo indo lá, e de segunda, de quarta, de sexta, a gente disponibilizava de um tempo, né, para ouvi-la, para ficar junto com ela. E eu falei até isso com a Paulinha. Eu falei, Paulinha, isso tem me ajudado muito, né, porque a gente disponibilizou esse nosso tempo para ir lá assistir, né, achando que a gente que ia levar alguma coisa para ela. E o quanto que a gente recebeu, e o quanto que eu aprendi, assim, para lidar com os meus pais,
né? Porque eu só passava na minha casa. Passava, tá tudo bem, mas aí eu percebi que eu podia ter aquele tempo, né, com a dona Neuza, e que eu também deveria, né, era o meu dever, ter esse tempo com os meus pais. Isso me ajudou muito, porque eu percebi o quanto que é importante para eles que eu tenha esse tempo mesmo. Não é de falar com eles, mas sim de ouvi-los. Não sei se isso ajuda alguma coisa. Ajuda muito. E os pais dela, por coincidência, são os meus também. E é assim mesmo. A gente passa lá, eu passo lá. Ontem eu fui, o pai falou assim, ai, a gente acaba se vendo mais no final de semana, né? Ele tem essa necessidade de ficar muito próximo da gente, né? E realmente, na nossa vida, no dia a dia, a gente vai se envolvendo com milhões de coisas, né? E aí a gente acha que não dá conta de ficar indo lá para estar com eles e para ouvir, né? Porque aí a gente chega, tem um monte de história para contar e às vezes é só ouvir mesmo, né? E quando que a minha irmã percebeu isso, né? Quando ela conseguiu sair dela e ir em direção ao outro, né? Mesmo na correria do dia a dia, tirar esse tempo e entender e ouvir o outro. E isso ajudou ela para a vida, numa situação na casa dela, né? E aí, por isso que a gente precisa entender que fora da caridade não há salvação. Porque é isso, né? Quando você renuncia a algumas coisas e esquece um pouco de você, você vai em direção ao outro. E aí você se abastece e adquire outros valores, né? O Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que, numa existência, ocuparam as mais elevadas posições, descem em existência seguinte às mais ínfimas posições que se foram dominadas pelo orgulho e pela ambição. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um dos mais elevados no céu, se o merecerdes. Pode voltar um pouquinho, Ju. Aí ele está falando de uma outra situação, que é quando nós reencarnarmos. Antes ele falou de nós quando desencarnarmos no mundo dos espíritos, e essa quando nós reencarnarmos, né? Em outras situações, com outros desafios, né? E aí ele fala que muitas vezes a gente reencarna numa situação mais complicada, e aí nós vamos sentir, né, exatamente aquilo que nós fizemos os outros sentirem, para que a gente possa perceber e nunca mais, né, fazermos daquela forma. Nós viemos de um encontro em Jurucê, Paulinha também estava lá, e uma pessoa se colocou e ela falou de uma dificuldade, isso ficou muito marcado para mim, numa dificuldade no trabalho, e que ela dizia, há 2 anos eu trabalho com uma pessoa e eu tenho muita dificuldade com ela, né? Pela prepotência, pela arrogância, e em alguns momentos eu acho que eu não vou dar conta, né? E aí, uma das orientações da Ana foi assim, que às vezes nós precisamos sentir com força, com muita força, o que nós fizemos os outros sentirem, para que a gente nunca mais faça aquilo. Então, assim, quando a gente está passando, é difícil, né? Nós falamos, não vou aguentar. Mas, assim, precisamos entender que muitas vezes, ou em todas as vezes, é a misericórdia divina nos mostrando, né?
é o que nós não devemos fazer, né? Aí, eu trouxe, dentro desse assunto, algumas reflexões para que a gente possa fazer. Chegando em casa, depois do encontro, eu achei um exagero, um monte de reflexões que eu trouxe, porque nós estivemos lá ontem e hoje, e, na verdade, nós refletimos sobre um tema. Aí eu trouxe vários. Mas vocês fiquem tranquilos, porque a Lu falou que é um assunto que ainda nós vamos levar muito tempo nele. Então, vamos pensar que hoje é um início, né? Que a gente vai começar a falar. Com certeza vai ser superficialmente, porque por causa do pouco tempo, e é já a primeira vez que nós estamos falando disso, mas que a Lu vai aprofundando isso tudo, né? E aí, uma das reflexões é: em quais situações da nossa vida nos colocamos em primeiro lugar? Por quê? Quando a gente faz o evangelho, ninguém faz o evangelho para o outro. Eu gostaria muito que vocês, quando saíssem daqui, vocês pensassem e refletissem em vocês. Que não saíssemos daqui porque quando a minha mãe se coloca em primeiro lugar, porque quando a minha filha se coloca em primeiro lugar, porque é tudo para nós, né? Porque nós precisamos mudar. Né? Nós só conseguimos mudar a nós mesmos. Nós não conseguimos mudar o outro. Né? Então, que essas reflexões sejam para nós. Então, em quais situações da nossa vida nos colocamos em primeiro lugar? Acho que é melhor perguntar em quais situações que a gente não se coloca em primeiro lugar, né? Eu acho também. Então, tá. Vamos lá, vamos para a próxima. Por que achamos que merecemos um lugar melhor que o do nosso irmão? Por que será? Eu falei que a gente não consegue enxergar o outro como um espírito. Então, somos egoístas. Sim, não conseguimos olhar o outro como um irmão, né? Mais uma. Nós acreditamos em Deus? Acreditamos que somos todos filhos de um mesmo Pai? Olha, gente, o negócio não é fácil. Porque a gente fala para todo mundo que a gente pergunta, a maioria das pessoas, você acredita em Deus? Sim. Acreditamos que somos filhos do mesmo Pai? Sim. Então, por quê que eu acho que eu sou melhor que o outro? Né? Pode ir. O que temos feito para vencer em nós o orgulho e o egoísmo? Nessa reflexão, eu gostaria que, para não ficar, porque a gente tem muita tendência a falar rapidamente, sem pensar muito, e eu também não tenho nenhuma pretensão que hoje nós consigamos fazer grandes reflexões. Mas eu gostaria que, pensando nessa pergunta, o que temos feito para vencer em nós o orgulho e o egoísmo? Alguém conseguiu pensar em alguma coisa que conseguiu melhorar de um tempo para cá? Boa noite. Algum tempo eu sofria muito com as coisas das outras pessoas, né? Por não perdoar. Então, eu praticando perdão, as coisas vão ficando mais fáceis a cada dia, porque você não só acostuma, como vê que realmente não precisa ter toda aquela atenção em cima de um problema, né? E outra coisa foi, eu era uma pessoa muito competitiva, e eu não aceitava os meus próprios erros, e isso me deixava extremamente exausto ao fim de todo dia, e isso acabou. Muito bem. A questão do perdão
é algo desafiador para todos nós, né? E até a gente entender que o perdão é para nós e não para o outro, a gente já sofreu muito, né, com isso. E carregamos esse peso extra aí por conta de não conseguirmos ou não querermos perdoar. E na questão da competitividade, é uma energia que se gasta, né? E que nos deixa exaustos, quando até a gente perceber que não vale a pena, né? Muito bem. Que bom, parabéns você ter conseguido. Eu fiquei pensando, o que temos feito para vencer em nós o orgulho e o egoísmo? Eu acho que do orgulho, compartilhar mesmo com vocês essa situação. Nós temos um grupo de família, como acho que a maioria das pessoas que aqui estão, e foi feita uma colocação e eu tinha certeza que uma das pessoas não ia gostar e ia sair do grupo. E foi o que aconteceu. E eu levei um susto comigo, mas isso demorou, assim, alguns dias, foram algumas noites mal dormidas e dias de muita amargura, porque eu fiquei extremamente brava, né, com o fato da pessoa ter saído do grupo que eu fiz. Porque o grupo era meu. Eu que tinha feito. Como é que ela fez isso comigo? Como ela teve coragem de fazer isso comigo? E assim, eu falei com ela na hora, no particular. E eu não quis escrever, porque eu queria falar. Porque junto com falar, e foi toda a minha vibração de raiva, de indignação, que depois eu descobri aqui que indignação é uma coisa horrorosa, né? Mas na hora eu achei uma palavra linda. E eu falei para ela, eu estou indignada. Como que você fez isso comigo? Né? Eu tinha certeza que você ia fazer isso. E no primeiro momento, eu fiquei tão orgulhosa de mim, porque eu não brigo com ninguém, porque eu sou muito boazinha, né, Paulinha? E só com ele que eu brigo. E aí eu fiquei feliz, eu falei, nossa, mas eu estou ficando melhor. Eu consegui falar tudo que eu queria. Mas foi bom, deu um prazer. Só assim, primeira meia hora. Depois aquilo já foi ficando um tormento. Eu fiquei muito triste. Aí a minha filha chegou, eu falei com ela. E ela falou assim para mim, bom, você falou que você quis? Eu falei, falei. E ela falou assim, e agora vai ter a consequência. Você está pronta? Eu falei, não. Aí ela falou, então tá, então o que a gente vai fazer? E aí foram assim, acho que um mês, né, nessa perturbação, nessa tristeza, né? Foi uma tristeza, porque era uma pessoa que eu gostava muito e não precisava daquilo. Ela tem direito de permanecer ou não, né? E assim, meu trabalho foi rezar todas as noites, para mim e para ela, para que ela compreendesse, porque ela falava assim, mas eu amo você, né? Isso não vai mudar nada. Eu falava para ela, você não me ama, porque se você amasse, você não tinha feito isso comigo, de novo. Meu orgulho falando mais alto. E até que eu acho que as minhas preces, os meus pedidos e o meu desejo que isso ficasse bem, aconteceu mesmo. Nós nos encontramos ontem e ela veio super aberta, porque realmente ela me ama, né? O amor dela por mim é mesmo maior do que o meu por ela, porque eu fiquei muito brava. Então, assim, não sei. Acho que para mim foi uma lição, né? Essa situação. É verdade, gente. Eu trabalho na Associação Espírita Chico Xavier e lá tem vários banners do Chico. E antes eu lia, tipo assim, é muito melhor ser ofendido do que ser o ofensor. Ele agradece as críticas, as dificuldades, porque ele fala que sem elas ele não teria saído do lugar. E quando eu lia, é melhor
ser ofendido do que ser o ofensor, para mim era muito. Agora, com o passar do tempo, isso ficou assim um pouco mais fácil, não é que eu consigo. E outro dia eu estava numa situação assim muito difícil para resolver, aí eu mentalizei, eu abri o Evangelho e saiu tudo sobre isso, né? Que é melhor ser humilhado do que ser quem humilha. E daí por diante. Só que hoje eu vivi uma situação de família e de uma pessoa assim muito próxima e teve assim, ela mentiu para mim, ela me desprezou, ela humilhou. E, infelizmente eu não fiquei bem. Então, eu acho que eu estou melhorando, mas ainda eu tenho muito que melhorar. Eu ainda encontro muita dificuldade. Obrigada. Você, Cris, e todo mundo, viu? Porque a gente ainda fica muito magoado, e isso não é uma coisa pronta em nós, em ninguém que está aqui na Terra. No primeiro momento, a gente fica assim, triste, magoado, mas o que a gente pode fazer? Não alimentar isso em nós, né? Saber, olha, eu assumi que está sentindo, não estou te dando receita, não, a gente está refletindo juntos aqui. Assumir que está sentindo, estou chateada, estou com raiva, mas isso não está de acordo com a verdade, não está de acordo com as leis. Então, eu preciso mudar isso. Eu não posso deixar isso crescer dentro de mim, né? Porque se eu alimentar, isso vai crescer e aí vai ficando mais difícil. Melhor aceitar que está triste do que fingir que nada aconteceu, né? Porque quando você encara um problema de frente e entende que você está com aquela dificuldade, você tem chance de mudar. Quando você fala, eu entendo, eu sou bom, eu não estou sentindo nada, aí não tem condições de mudar, né? Então, é entender. E aí usar o exemplo do outro, igual a minha irmã fez uma prece, né? E nessa prece você vai se aproximando do outro, até que chega um momento que as coisas vão se transformando, né? Se dissipando. Mas aí a gente ainda não consegue não se ofender, não ficar chateado, né? Com o outro. Isso é muito... Mais alguém? Estou orgulhosa, estou com raiva. E já buscar uma melhoria, né? Algo que a gente acho, nem tinha um tempo atrás. Então, isso é um mérito, né? Você só percebe quando acontece, né? E as coisas acontecerem. A gente hoje já não pode mais alegar ignorância, né? Hoje nós sabemos que nós temos recursos para buscar e para nos melhorarmos, né? Não podemos falar que nós não sabíamos disso, né? Que isso não vai nos prejudicar, que não vai atrapalhar, não vai fazer com que a gente entre numa perturbação. Hoje nós já sabemos disso. E temos recursos para parar com isso, né? Isso. A nossa consciência, né, vai nos sinalizando. Mais alguma pessoa? Então, vamos lá, então. O que existe em nós que precisamos nos desapegar? Acho que acaba sendo muita coisa para um dia só, né? Mas aí, então, eu jogo essa sementinha para que a gente vá pensando nisso, né? Porque esse questionamento eu trouxe depois do encontro, porque foi algo que para mim foi muito bom refletir nesse sentido, né? Porque se nós precisamos renunciar, né? Renunciar a nós mesmos para crescermos como espírito, então primeiro a gente precisa conhecer o que de sentimento, né? Vamos dizer, que existe em nós que a gente precisa desapegar, né? E numa reflexão que nós tivemos hoje, é que nós só nos apegamos àquilo que é perecível.
né? Que a gente se apega a tudo que é material, né? Então, que essa sementinha seja lançada hoje e que a gente vá pensando nisso, né? O que nós temos em nós que precisamos desapegar. Não vou fazer vocês pensarem e nem perguntar sobre isso, não. Vamos lá. Aí, mais alguma coisa, quem morre? O nosso corpo ou o nosso espírito? Quando a gente desencarna. Nosso corpo, né? Então tá. O que valorizamos mais? O nosso espírito ou o nosso corpo? Olha que coisa, hein, gente? Que incoerência, né? Olha, se a gente for pensar nisso, né? Por que a gente cuida mais daquele que fica e que nós não vamos levar, e a gente se esquece do nosso espírito, que é o que é nosso? Olha que coisa. Que conversa de doido. Não é, Paula? É. Porque diante do nosso materialismo, né, a gente cuida daquilo que a gente está aqui vendo, tocando, né? É. Ai, gente, vamos pensar nisso, né? Vamos cuidar do outro. Porque, olha, é muita incoerência, né? Pensando no nosso dia a dia, dedicamos mais tempo às coisas relacionadas à nossa vida terrena ou à nossa vida futura? Gente, da hora que a gente acorda, me fala, né? Olha lá o dia, eu estou falando de mim, que eu me lembro de acordar e fazer uma prece. A maioria das vezes já acorda atribulada, pensando de tudo que eu tenho que fazer naquele dia. Tudo de material, né? E, infelizmente, é assim. Mas só o fato da gente já estar tendo uma luta com os nossos próprios sentimentos, eu acho que a gente já está pensando um pouquinho na vida futura, né? Porque a gente acorda, aí já tem os desafios da vida, né? Ou no trabalho, ou na família, independente de qual desafio é. E a gente tem que ter paciência, tem que ter sabedoria. Quem está lutando, né, para ter essa paciência, essa sabedoria, acaba já começando a plantar uma sementinha, né, para caminhar para essa vida futura. Pelo menos é o que eu penso. Então, a gente está vivendo no mundo material, tendo muitas coisas materiais e se apegando muito, mas assim, com esse iniciozinho, né, já na vida futura. Vamos ver, né? Nós já temos conquista, sim, porque aparece o conflito, né? A gente ainda faz, mas a gente sabe que o que tem que ser feito e o conflito aparece. Igual a minha irmã falou, né? Teve o prazer, meia hora, o prazer mórbido. Aí eu falei, eu revidei. Passou isso, é só vergonha do que fez, né? Agora eu preciso correr atrás para consertar tudo isso, né? O que a Cris falou. Ela falou que ela sente, só que ela sabe. Nós não estamos mais naquele tempo, eu sinto e pronto, né? Vou ficar confortável com isso. Não, isso vai gerar um conflito, estou desconfortável, preciso procurar recursos para sair dessa situação. E isso é um progresso, né? Eu acho que é um progresso isso. Quando desencarnarmos, quem vai dizer-nos qual o lugar que devemos ocupar à mesa? Entre aspas, gente. Quem vai dizer para nós qual é o nosso lugar no mundo espiritual? Como espírito. Qual é a nossa situação como espírito? Quem vai dizer para nós? Nós mesmos, né? Eu acho que nós não temos mais, estamos mais no tempo de ter uma ilusão que vai chegar lá e alguém vai falar, você é daqui, você é de lá. Somos nós mesmos, de acordo com as nossas construções, né? E os nossos pensamentos. Os primeiros lugares espirituais não são aqueles em que somos honrados, mas aqueles em que nos colocamos para honrar. Não são aqueles em que somos servidos, mas os que nos dão ensejo de servir. O Filho do Homem não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Aí,
eu trouxe uma história, acho que dá tempo, de um livro que eu gosto muito, né? Até foi a Paulinha que me apresentou, né, no Roteiro de Jesus. E eu sempre deixo uma carta na manga, que eu falo para a Lu, às vezes eu falo tudo muito rápido e aí vai sobrar tempo. Aí eu falei, eu vou deixar essa história e eu acho que vai ser legal contar, né? Esse livro, essa parte, é de quando Jesus ainda era um bebê. E aí ele fala, Simeão e o menino. Aí tenho que ler mesmo. Dizem que Simeão, o velho Simeão, homem justo e temente a Deus, mencionado no Evangelho de Lucas, após saudar Jesus criança no Templo de Jerusalém, conservou-o nos braços acolhedores de velho, à distância de José e Maria, e dirigiu-lhe a palavra com discreta emoção. Ele pegou Jesus bebê no colo e começou a conversar com ele. Aí ele falava, celeste menino, perguntou o patriarca, por que preferiste a palha humilde da manjedoura, já que vens representar os interesses do eterno Senhor na terra? Como não vestiste a púrpura imperial? Como não nasceste ao lado de Augusto, o divino, para defender o flagelado povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e dos justos? Por que não vieste ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Então poderias ombrear com os patrícios ilustres, movimentar-se-ias entre os legionários e tribunos, gladiadores e pretorianos, atendendo-nos à libertação? Por que não chegaste como Moisés, valendo-se do prestígio da casa do faraó? Começou a fazer esse monte de pergunta para o bebê. Quem te preparará, embaixador do Eterno, para o ministério santo? Que será de ti sem lugar no sinédrio? Samuel mobilizou a força contra os filisteus, preservando-nos a superioridade. Saul guerreou até a morte para manter-nos a dominação. Davi estimava o fausto do poder. Salomão, prestigiado por casamento de significação política, viveu para administrar os bens enormes que lhe cabiam no mundo. Mas tu não te ligaste aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes. Não encontrarias outro lugar além do estábulo singelo? Jesus menino escutou-o, mostrou-lhe sublime sorriso. Mas o ancião, tomado de angústia, contemplou-o mais detidamente e continuou. Onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Sentar-se-ás entre os poderosos? Escreverá novos livros de sabedoria? Improvisarás discursos que obscureçam os grandes oradores de Atenas e Roma? Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Erguerás novo templo de pedra, onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Ordenarás a execução da lei, decretando medidas que obriguem a transformação imediata de Israel? Depois de longo intervalo, indagou em lágrimas. Dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses do nosso Supremo Pai? O menino tenro ergueu então a pequenina destra e bateu muitas vezes naquele peito envelhecido que se inclinava já para o sepulcro. Nesse instante aproximou-se Maria e o recolheu nos braços maternos. Somente após a morte do corpo, Simeão veio a saber que o menino celeste não o deixara sem resposta. O infante sublime, no gesto silencioso, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas efêmeras da terra. Vinha da casa do Pai justamente para representá-lo no coração dos homens. Eu achei que tinha muito a ver, né? Dele encostar a cabecinha e bater no coração do Simeão e mostrando, né?
mesmo o bebê já dando uma resposta que a gente precisa dar importância para as coisas do coração e do sentimento, né? É isso, gente. Hoje. Alguém quer perguntar alguma coisa, fazer alguma colocação? A semana que vem a Luciana está aí e ela continua o assunto, tá bom? Muito obrigada.